Fala pessoal do nosso canal aqui, Guerra entre os Mundos. Hoje eu quero falar um tema muito forte sobre demônios territoriais. No livro de Efésios, a Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestade, dominadores. Eu quero falar sobre essa espécie de demônio, dominadores. E o que é um dominador? Um demônio territorial, onde ele recebeu permissão para ele poder estar agindo num território. A gente ouve muito sobre na macumbaria, sobre tranca-rua, Zé Pilintra, demônios que agem num setor. Você pode perceber que dentro de uma cidade sempre vai ter alguns bairros que eles são tem uma ação demoníaca do que o outro. E tem cidades que elas têm uma característica. Olha, aquela cidade tem muito suicídio, aquela cidade tem muito pessoas que bebem, aquela cidade tem muita prostituição, porque ali é um demônio territorial. Mas eu quero falar hoje numa porção mais micro, que muitas das vezes o crente tem feito uma coisa ou deixado de fazer uma coisa que tem destruído, às vezes, a sua casa, o seu lar. E o que é? Você já chegou na sua casa e estava tudo bem enquanto você estava na rua, e de repente, quando você chega na sua casa, você sente algo horrível, sente algo ruim, você sente um peso, algum determinado lugar da sua casa. Você, às vezes, ouve alguma coisa, ouve passo, ouve alguma pessoa xingando, ouve uma situação, muita briga. Às vezes você pensa que, eu oro, pastor, eu tenho uma vida com Deus, amém. Mas o diabo, irmãos, ele é um ser legalista. O demônio territorial, ele precisa de algo, uma parte, algo, um portal para ele poder entrar. E como que esse portal é aberto? Às vezes com um presente que você ganha, uma roupa, um brinquedo, um objeto consagrado, ou até mesmo a casa. Hoje se perdeu aquela questão de orar. O crente, ele não precisa. Não, irmão. Antigamente a gente orava pela comida, orava para acordar, para dormir. Muitas pessoas deixaram de fazer isso. E uma coisa que tem acontecido muito dentro dos cristãos, ou não cristãos, é você ungir a casa. Quando você muda de casa, sai, vai para um lugar, vai para outro, você unge a casa, você sabe o que aconteceu naquela casa? Quem pertenceu àquela casa? O que fizeram naquela casa? Existem demônios que são demônios territoriais. E por causa de uma situação, por causa de uma vingança, uma morte, aquele lugar se torna dele. E ali ele tem permissão para agir. E aí, mas eu sou de Deus, mas você não orou de específico, o diabo não vai embora. Então o crente tem que aprender a ungir a casa. Ungir a sua casa, repreender tudo mal, demônios territorial. Tem lugares no quarto que você sente cheiro. Lugares onde você sente sabe, com medo. Você fala, mas não tem medo de escuro, não tem medo. Então tome cuidado. É uma das áreas que eu mais atuo, uma área que eu mais amo atuar, é a batalha espiritual. E uma certa feita, uma moça me convidou para orar no sítio dela. Ela falou, pastor, vem aqui. Meus porcos estão morrendo, o cachorro está doente. E tá tudo dando errado. Então eu cheguei naquele lugar, irmão. Quando eu cheguei, não sei se você tem uma experiência de batalha espiritual, você que está me ouvindo, na hora, Deus deu um discernimento do espírito, um peso. Parecia que estava sufocando. Aí de repente comecei a conversar com aquela mulher. Falei, mas o que era aqui antes? O que acontecia aqui? E ela falou que aquele lugar era um lugar onde tinha um candomblé, onde fazia um trabalho. Depois ela ganhou, comprou aquela chácara.
Deus, quando ela mudou para lá, tava dando tudo errado. Tava dando tudo errado. E o que acontece? Essa é a questão. Você tem que orar, você tem que consagrar. Antes de entrar, antes de pôr seus móveis, você tem que fazer isso, cristão. O meu irmão, minha irmã. E de repente a gente começou a orar, oramos ali por toda a casa, ungimos todos aqueles animais, oramos pela casa e prendemos, olha, que peso, que guerra. Era muito demônio, era muito demônio, era muito demônio. E o que aconteceu? Passado uma semana, eu liguei para ela de novo, ela falou, olha, ai, melhorou tudo, acabou a morte dos animais, a casa melhorou. Tinha um cachorro lá que ele não andava mais, voltou a andar. Irmãos, é muito sério isso. Unja, aprenda a orar pela sua casa. Aprenda a pôr louvor. Começa a pôr louvor. Você está sentindo a presença do mal, põe louvor. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, para sua casa. E começa a entender sobre batalha espiritual. Aquela pessoa que entra na sua casa, de repente você começa a ficar pesado, começa a dar aquela dor de cabeça, aquela pressão. Tem pessoas que têm olho gordo. Pessoas que são possuídas mesmo, que tem, e não é só porque não é que vai na igreja, não. Tem pessoa que tem isso. É dela, não é nem a maldade, mas é dela, então você precisa aprender. E esses são demônios territoriais. E se você não ora, eles ficam ali. Tem famílias que às vezes são até destruídas. Esses tempos atrás conversava com uma família de cristão, pastores tinha, e de repente aqueles pastores, aquelas famílias todas desviou. E aí eu comecei a perguntar, o que aconteceu? Eu falei, olha, a gente morava numa casa, a gente fez uma troca da casa com uma chácara. Depois daquela troca, as coisas começaram a desandar. Mas não adianta ser cristão, a gente tem que aprender a orar. O crente que não ora é um crente que passa apuro, é um crente que é destruído. Então aprenda, olha o que a Bíblia diz. Vou na palavra aqui para você. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós. O livro é Deuteronômio 7:26. Sendo assim, não levará coisa alguma abominável ao Senhor para dentro da sua casa. Neste caso, tu te tornará uma anátema, amaldiçoado com ela. Consideras, pois, como uma imundícia indetestável, pois elas serão preparadas para destruição como anátema. Meu Deus, é muito forte. Então toma cuidado. Ah, eu ganhei uma roupa. Mas de quem você ganhou essa roupa? Ore, tem que orar, pode ser cristão ou não. Ah, eu ganhei um presente, toma cuidado com o presente para criança. Tem muita coisa consagrada. Aconteceu um fato com uma irmã. Ela ganhou de uma prima. Sabe aqueles coração? Aqueles coração bonito, tá? Ganhou. E de repente depois que ela ganhou esse coração, essa menina começou a ficar estranha. Ela começou a ficar sonâmbula. Ela começou a querer pular era um prédio que ela morava, começou a querer pular desse prédio. E aí começaram a indagar, mas o que está acontecendo? Então, de repente chamaram uma pessoa de oração e ela começou a orar e Deus revelou. Falou, olha, foi um presente que ela ganhou. E esse presente está no quarto. E quando chegaram no quarto, falou, olha, aquele coração ali. E pegaram aquele coração, olharam, não tinha nada. Mas quando pôr uma faca naquele coração, abriram ele, e que tinha velas pretas, velas roxas. Tinham feito uma macumba para matar aquela menina. Próprio parente. Então, crente, a Bíblia diz que meu povo perece por faltar entendimento. Então, tome cuidado. Às vezes você está numa rua e fala, mas por que essa rua é tão assim? Toma posse daquela rua. Demônio territorial, pega um óleo um dia de madrugada e fala, nossa, essa rua aqui é do Senhor. E decreta na nossa rua que a gente morava numa cidade, tinha lá na frente, era uma biqueira. Era uma biqueira. E a gente fez uma consagração, ungimos aquele lugar. Consagramos aquele lugar, aquela biqueira, um som o dia inteiro. Não passou 3 dias, nunca mais teve um som alto lá. Acabou aquela farra, aquela biqueira. Mas por quê? Por causa do quê? Atitude. Aprenda a lutar. Esse canal é para você que quer aprender a lutar, que eu vi você tá passando por guerra. Ei, quero falar com você também, mãe, esposa, pai. Tá com o filho aí nas drogas, tá com o filho com problema. Quando ele estiver dormindo, consagra ele.
Pega o óleo lá, vai, unge ele. Unge o travesseiro dele, você vai ver o que Deus vai fazer. Repreende aquele mal. Toma posse daquilo que é seu. Fica com essa palavra aí. Cuidado com os demônios que você tem aberto a porta. Cuidado das portas que você tem aberto e demônios territoriais que têm tomado posse, às vezes, da sua casa, tomado posse da sua família, talvez tomado posse da sua cidade, do seu bairro. Acredita, Deus quer mudar a sua história. Olha, quero já pedir para vocês, deixa o like, compartilha com o pessoal. Quantas pessoas, compartilha no grupo da família, no grupo da igreja, quantas pessoas estão passando por isso? Tem pessoas que não acreditam, por não acreditar, sofrem. Às vezes você mudou de casa, comprou alguma coisa e aquilo se tornou um portal, uma permissão para o diabo agir. Aprenda, vamos, ajuda esse canal a crescer, porque é para salvar almas. Fica com Deus aí, que é o pastor Josué, especialista em batalha espiritual. Eu tenho certeza que a partir de hoje a sua história muda. Fica com Deus e até a próxima.